maneira individual, nós estamos fazendo isso quanto igreja. E nós não aceitamos que o céu fique fechado sobre nós, porque nós estamos na casa de oração, lugar de bênção, onde o Senhor está, porque a tua palavra diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele se faz presente, amém? Amém? Nós declaramos essa verdade, nós declaramos esse momento na igreja, sobre os pedidos de oração, sobre a fotografia, sobre o lar de cada pessoa, nós declaramos essa verdade, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluias, é bom estar na casa de Deus, amém? Nós estamos chegando de férias, estou muito alegre de ter chegado, de ter passado esse mês fora, mas agora já está junto com a igreja, isso é muito bom, a gente poder voltar e ver os irmãos, estou até vendo ali, pastor Luiz Carlos, a Márcia, os dois são nossos filhos na fé, eles são pastores lá em Vitória, não sei se está voltando, Está com cara de quem está voltando. Mas por enquanto eles estão lá em Vitória, amém? E nós nos alegramos como igreja, de juntos nós compartilharmos a palavra. Abra a sua Bíblia, lá no livro de 2 Reis, do capítulo 5, nós vamos meditar em uma palavra conhecida. Mas nós vamos pegar uma parte dessa palavra. 2 Reis, capítulo 5, nós vamos pegar do 10 em diante. Quem era Naamã, Naamã era um comandante de um exército, do exército do rei, lá da Síria. A Bíblia fala que Naamã era um homem grande, um homem conhecido, um homem de uma alta patente. Então, Naamã era um homem também amado, viu? Naamã era um líder, era um líder também amado, mas ele tinha a sua crença, como todas as pessoas que chegam até o Senhor têm a sua crença. Mas no capítulo 10, em diante diz assim, então, lembra que Naamã estava doente, e ele vem até Eliseu, o profeta de Deus, e o profeta então dá a ele uma direção dizendo, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizer, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Quantas vezes? Fala, perseverança. Perseverança. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôs-se de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Agora, lá no 13 diz, então chegaram a ele os seus oficiais, dizendo, meu pai, se tu houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, caso não farias? Quanto mais já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Vamos lá agora na outra parte, que é a parte que fala de Geazi, o servo, o moço que servia o profeta Eliseu. Quando Eliseu lhe disse, vai em paz. Então, houve cura, ele foi lá, ofereceu muitas coisas, bens, riquezas, roupas de grande valor.
E Eliseu disse: não, tudo que eu fiz para a glória de Deus. E eu não quero nenhuma recompensa. Só que tem que o profeta tinha um servo. A posição do servo, que era Geazi, ele disse algo muito interessante que está já no 20. Geazi, o moço do Eliseu, o homem de Deus, disse contigo: eis que meu senhor impediu a este sírio Naamã que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, eis de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e o encontrara e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata, 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, estou com ele. E amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, e pôs-lhe sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Tendo ele chegado ao alteiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na sua casa. Quer dizer, o moço, Geazi, correu e guardou na sua casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e pôs-se diante do seu senhor e perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro? Encontraste? Era isto ocasião para tomar prata, para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele, leproso, branco como a neve. Pode se sentar. Eu quero pregar a segunda parte dessa palavra, porque essa é uma palavra que sempre nós falamos, desse homem importante. E esse homem importante, ele tem uma posição ali, mas ele era um homem leproso. E a Bíblia diz que as vestes, ele era um comandante e ele tinha sua roupa oficial, e as vestes, então, escondia a sua lepra. E Naamã, então, sempre estava dando ordem, direcionando, sempre estava no meio do seu grupo. Mas a Bíblia diz que tinha uma serva da sua esposa e que disse para sua senhora, se por acaso ele ouvisse, o Deus de Israel, se ele pelo menos encontrasse com o profeta, ele seria restaurado dessa lepra. Significava que na casa, então, ele tirava aquelas vestes. A serva da sua empregada, na serva da sua senhora, sabia, via aquela lepra. Talvez nós nos escondemos, conseguimos nos esconder e nos apresentamos com a melhor veste. E nos colocamos ali, e nos apresentamos, mas ninguém do lado de fora sabe das dores, sabe da enfermidade, sabe das coisas obscuras. E assim, então, muitas pessoas estão vivendo a sua vida. Mas dentro de casa, sempre tem alguém que está atento ao comportamento, atento ao testemunho, atento os jeitos, ou os jeitos, não importa,
Sempre tem alguém que está te vendo. E está olhando bem para você, dizendo, não é bem assim. Não é verdade? Sempre tem um olho, sempre tem um olhar sobre nós. Logo então, Naamã, ele vai lá no seu rei, ele pede uma carta. E a Bíblia diz então, se você ler toda a história, você vai ver que Naamã sai dali, já na posição de receber uma cura, dando uma ordem. Por quê? Ele ia falar, olha, eu trouxe uma carta do rei X, mas trouxe também ouro, trouxe prata, trouxe servos, porque era de comum, né, entregar, ir em determinado lugar e levar bens, né? Era moeda, né? A moeda era o presente. E a Bíblia fala então que Naamã então logo pensou, eu entrego tudo isso e recebo a cura. Muitas vezes nós estamos na casa de Deus com esse mesmo sentimento. Se eu vou no monte, se eu desço do monte, se eu faço jejum, se eu faço a consagração, se eu faço um propósito, Deus então vai me recompensar. Irmão, quantos pensamentos como este tem sido normal na igreja? Tem sido normal nos dias de hoje, porque nós achamos que podemos dar a Deus algo, recompensar o favor de Deus, e Deus então nos abençoar. Só que Naamã era como eu e você, desejosos de uma vitória, desejosos. Irmãos, olha bem o pensamento agora. O título é Tudo dá errado quando eu tomo o controle nas mãos de Deus. Tudo dá errado. Quando eu quero estar na frente, quando eu quero resolver, quando eu quero falar, quando eu quero tomar decisões, quando eu quero estar ali na posição de juiz, a Bíblia diz que tudo dá errado. Independente da pessoa e da posição que ela ocupa, não dá certo. Não dá certo. Porque quando Deus sai da frente, o homem entra e o homem tenta fazer com que os milagres aconteçam. E muitas vezes nós queremos coagir Deus, dizendo, Deus, eu fiz tanta coisa e agora quero a recompensa. Então você vê que isso já é da natureza humana, independente da época. Agora eu quero me prender ao segundo ponto. Primeiro ponto é este, aonde o homem quer receber o milagre, mas dando a Deus uma forma dele abençoar, dele curar. Agora, eu quero me prender na segunda parte, que é Geazi. Lembra lá do homem, do servo, né, do profeta, quando o profeta, ele estava em uma grande batalha, e então a Bíblia diz que o Eliseu, o profeta, diz, sobe e veja se tem algum sinal de chuva. E a Bíblia diz que ele subiu várias vezes, 7 vezes. Mas todas as vezes que desceu, a resposta era a mesma. O moço de Deus trazia sempre a mesma resposta. Não tem sinal nenhum. E você tem vindo na casa de Deus dias, anos, meses, e você tem subido e tem descido, e muitas vezes você não vê nenhum sinal. Você não vê um sinal na enfermidade, você não vê um sinal ali no emprego, você não vê um sinal no casamento, você não vê um sinal na vida do filho, você não vê nada. A palavra do Senhor diz que ele é o mesmo moço que subiu e que desceu várias vezes. Mas olha bem como que o comportamento
de Geazi foi mudando com o decorrer do tempo. Irmãos, quantas vezes que nós perdemos essa reverência diante de Deus? Talvez o tempo está roubando essa reverência de saber que Deus é Deus. Ele é Deus. Se Ele fizer, se Ele concluir o milagre, mas também se não fizer, Ele continua sendo o mesmo Deus. A Bíblia diz que o comportamento do homem, do servo, do profeta muda com o tempo. Acredito eu que ele acostumou ver milagres, ele acostumou ver resposta de Deus para o profeta Eliseu, ele acostumou, ele viu Eliseu, ele viu o crescimento de Eliseu junto com Eli, outro profeta. Então, acredito que ele foi acostumando a subir e a descer do monte e trazer a mesma resposta. Acredito que ele foi acostumando. Irmãos, diante de Deus, na casa de Deus, nós não podemos de maneira nenhuma mudar esse comportamento de santidade, de reverência, saber que está servindo o mesmo Deus, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, Ele é o mesmo. Então, quando eu perco a reverência, automaticamente eu perco o temor. E quando eu perco o temor, eu perco a direção, eu perco a fé. Eu já não mais trato Deus como Senhor pleno, Senhor santo. Eu já não trato Ele com reverência. E eu já faço canções para Ele, até tirando de música do mundo, até fazendo piadinhas como muitos gostam de fazer. Eu vou te dizer algo, que Deus continua soberano, e quando a igreja do Senhor, quando a igreja voltar para a posição de servo, quando a igreja voltar para a posição daquele que precisa de um milagre, mas voltar com humildade. Deus, se o Senhor não fizer, eu vou para outro lugar. E se o Senhor não estiver ali também, eu vou para outro lugar. Eu volto para onde eu vim. Mas eu quero, ó Deus, é a resposta. Da onde vem não se importa. Irmão, nós estamos muitas vezes num caminho, ou vivendo em um tempo onde o temor está diminuindo na igreja. Aonde o temor está diminuindo. Irmãos, eu disse assim, irmãos, traga para a igreja, traga as fotografias representando a sua família, representando a necessidade da sua casa. Traga uma roupa, traga uma chave da sua casa, abrindo a porta, fechando, traz aquela chave, traz uma fotografia, uma peça de roupa, porque Deus, Ele se move no meio da igreja, Ele se move da maneira dEle, e Ele é poderoso para visitar a família agora, Ele é poderoso para visitar o lar neste momento, Ele é poderoso para visitar agora o portão da sua casa, impedindo agora o inimigo de tocar. Ele é Deus. Irmão, muitas vezes já não estamos mais acreditando que Ele faz. Muitas vezes não estamos mais crendo num milagre. E a Bíblia diz que assim estava Geazi. Já estava acostumado, ele já estava acostumado, acredito que ele já estava até batendo nas costas com a intimidade de Eliseu. Irmão, muitas vezes nós estamos perdendo aquilo que nós nunca deveríamos ter perdido, que é o temor, porque Deus está olhando para a sua igreja. E Ele sonda o nosso coração, Ele sonda os pensamentos, Ele sonda a nossa intimidade. Irmãos, Ele tem sondado e Ele tem medido até as palavras que os nossos lábios têm liberado. Ele tem medido, irmãos.
Irmãos, como que Deus é poderoso. Como que Deus é poderoso. Ele é Senhor. Ele está em todo lugar, irmãos. Não existe nada impossível para Deus. Nós cantamos, nosso Deus é um Deus do impossível. Nós cantamos e estamos declarando, Ele é o Deus do impossível. Mas tem muitas batalhas que estão impedindo você de viver o milagre de Deus. Tem muitos detalhes. Geazi foi acostumando. O que aconteceu? Naamã recebeu um milagre. E quando ele queria presentear o profeta diz, imagina se eu quero receber alguma coisa. Olha, Naamã foi tão criterioso que ele diz, profeta, se precisar eu de entrar na casa do ídolo, se precisar eu de estar ali, até mesmo me curvando, ele começou a confessar aonde as atitudes dele poderiam voltar novamente à tona, e ele então traz para o profeta com temor. Ele sabia que estava diante de quem tinha uma resposta. Nós hoje, irmãos, nós vivemos em uma cidade que não reverencia o nome de Deus, mas de 8 anos, de uns anos para cá, como o povo betinense ficou corrompido, ficou idólatra e ficou sem temor nenhum. De um tempo para cá, a nossa cidade, irmãos, isso afeta a nossa vida, isso afeta a nossa família, isso afeta a educação, isso afeta a saúde, isso afeta a cidade, porque se eu tenho um governante que não está temendo a Deus, ele vai liberar sobre a cidade e sobre quase 500 mil habitantes, ele vai liberar sobre os céus. Igreja, é hora de intercedermos para que a maldição não alcance. Fui presidente de conselho 8 anos e prevaleceu o nome do Senhor. Prevaleceu, era 120 mil pessoas, era 90 mil pessoas, era 70 mil pessoas. E quando eu estava na frente, eu dizia, vamos agora dobrar o nosso joelho, vamos clamar o Senhor que fez céus e terra. Ele é o Deus dessa cidade. E eu andava de um lado para o outro e eu declarava, eu tinha uma autoridade então eles reconheciam que eu não era comum e eu não era uma mulher qualquer. Fala, igreja tem que ter autoridade. Fala, eu preciso dessa autoridade. O diabo está tripudiando sobre verdades que não poderia estar sendo perdida. A Bíblia diz que o moço que servia o profeta já tinha perdido essa conexão. Nós, igreja, não podemos perder a conexão. Nós não podemos perder a nossa fé. A nossa fé está no Senhor. O Senhor é quem faz. Ele é poderoso. E nós somos uma igreja triunfante. Nós somos um povo vitorioso. Mas nós precisamos declarar isto e não ser como Geazi, acostumar com as autoridades. Nós não podemos ter uma certa reverência. Eu vou até a Deus interceder, eu tenho que ter reverência. Geazi, diante de uma oportunidade, toma decisão errada. Tudo dá errado quando eu tomo o controle da mão de Deus. Geazi, ele só viveu o resultado
resultado negativo, independente dele ser servo de um profeta, porque ele tomou o controle. Ele saiu, o profeta não aceitou, mas ele aceitou uma recompensa e correu lá atrás de Naamã dizendo: chegou agora 2 discípulos e veio até o meu senhor e eles estão precisando de uma ajuda. Então meu senhor mandou que eu viesse até o senhor para o senhor liberar a recompensa. Fala, mentira. Mentira não sobrepõe sobre verdades. Ela pode até ficar um tempo, ela pode até parecer verdade, ela pode até mesmo sobressair por anos, mas a mentira sempre é mentira. E a Bíblia fala que ele, dentro de uma mentira, de um contexto, ele cria uma situação. E quando ele volta para o profeta pergunta: de onde vem? Ele diz: de canto nenhum. Oportunidade de falar a verdade. Todo mundo tem oportunidade de reverter uma situação. Todo mundo tem oportunidade de dizer: ó, desculpa, eu menti, eu errei, eu peguei mesmo. Todo mundo tem. Mas Geazi, ele continuou sustentando que não tinha feito nada. Ele foi, e o profeta diz: por acaso meu espírito não teve com você e viu você correndo e Naamã descendo e te conversando com você, por acaso? E ele relata então, e Geazi não muda de posição. O veredito, ele é simples. Você vai estar com a lepra de Naamã. Você e a sua descendência. Fala, maldição. Maldição. A maldição acompanhou Geazi e também a sua descendência. Seria uma descendência leprosa. Por quê? Porque não temeu o homem de Deus, não temeu a Deus, não temeu aquilo que Deus liberou para aquele momento. Maldição. Primeiro, a espera de uma recompensa não é fácil. Mas através dela, Deus está moldando o nosso caráter. Esperar uma bênção, esperar uma vitória, esperar uma resposta, esperar uma cura, esperar um milagre, não é fácil, igreja. Porque você pensar numa espera, é como você tivesse à mercê de alguma coisa que vai te acontecer, é uma espera. Então, Deus na espera está trabalhando com o nosso caráter. Geazi volta lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Vê se vê algum sinal. Espera é muito difícil. Segundo ponto é dúvida. A dúvida enfraquece e traz indecisão e toca na fé. Eu estou esperando muito tempo, agora eu começo a duvidar. E quando tem a dúvida, meu irmão, não tem fé. Quando tem fé, não tem dúvida. Quando tem dúvida, não tem fé. A dúvida. E o terceiro é o desânimo. O desânimo ofusca a visão. Não ando mais no caminho. Será que Deus vai operar mesmo? Será que Deus vai fazer mesmo? Então eu já não espero mais. Eu já estou duvidando. Eu já estou desanimado. E eu começo a ter a atitude de Geazi. Começo a ter uma atitude errada. Começo a ter uma atitude errada. Por que eu estou tendo uma atitude errada? Porque eu
Eu estou caminhando segundo o que eu acho que é certo, o que eu acho que é bom para mim. Não acostume. Tem gente que fala, por que está me acontecendo isso? Por que está me acontecendo? Por que Deus permitiu isso? Nossa, como eu ouvi isso nessa semana. Por que Deus permitiu? Por que está me acontecendo isso? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Muitas vezes nós não alcançamos a bênção, porque nós estamos num estado de dúvida, desânimo. Não queremos esperar mais. Antes de orarmos, nós vamos receber uma oração para que Deus restaure você, restaure a igreja. Restaure a igreja. Restaure pontos que você precisa trabalhar para você receber essa vitória. Nós não podemos estar na ação de Geazi, no papel de Geazi. Nós não podemos, nós temos que sair desse papel. E aproveitar a oportunidade. Qual oportunidade que nós temos? Qual a oportunidade que nós temos tido para mudar um quadro? É essa oportunidade que nós precisamos pegar. Deus é o mesmo Deus, tem todo o poder de fazer milagres. Mas eu tenho que crer. Deus, ele tem poder de fazer as águas se moverem. Ele é poderoso. Deus pode mudar a circunstância, Deus pode mudar um coração, Deus pode mudar as pessoas, Deus é Deus. Basta eu falar, Senhor, muda, ajuda-me, eu estou aqui. Senhor, me perdoa por qualquer atitude que eu tive de falta de fé, porque eu preciso desse milagre. Se humilhe, eu preciso desse milagre. E quando eu preciso de um milagre, o Senhor é Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Estava orando com uma jovem senhora. E o diagnóstico dela era um diagnóstico de um caroço no útero. E o médico disse, olha, eu vou te dizer que não tem nem jeito. Isso é um tumor, com certeza é maligno. Eu lembro que ela me ligou e nós conversamos muito, muito, muito. E era uma dor muito profunda. E nós começamos a orar. Eu pedi um, pedi outro, e fui pedi às pessoas, vão orar, punham o nome, nós fomos clamando, clamando. Quando Deus é chamado, Ele vem. Fala, quando eu chamo, Deus vem. Você crê nisso, igreja? Eu creio. Irmão, nós fomos chamando Deus para aquela situação. E Ele disse, olha, chegou no final do ano, só em março a gente vai ver. Eu disse, como? Só em março? Que médico é esse? Sem algo preciso, como que faz assim? E essa pessoa começou a entrar até no desespero. Agora, os exames que foram pedidos, para glorificar o nome do Senhor. Da boca do médico ele disse, olha, tem caroço nenhum, nunca existiu caroço, eu não vou falar com a senhora que ele sumiu porque nunca teve, eu não sei quem deu esse diagnóstico, eu não sei qual foi o aparelho que fez esse exame, mas eu vou falar, olha, não tem nada. O problema da senhora é só porque a senhora é muito estressadinha, você tem que mudar o ritmo de vida. Muito nervosinha. Mas você não tem nada não, tá boa.
Tá boa. O médico olhou para ela e disse: olha, vamos marcar rapidinho e já tirar o seu útero. Nem filho você pode ter. Imagina. Agora o médico deu um diagnóstico para ela dizendo: você pode ter quantos filhos você quiser. Amém? Amém, igreja? Deus vai operar segundo o que nós estamos crendo. Como eu estou crendo, Deus pode mudar aquela situação. Não é porque nós somos bons, não é porque nós estamos aqui, não é nada disso, é porque nós cremos que Deus tem poder de fazer. Amém? Deus, Ele tem poder de fazer. Deus tem poder de fazer milagres. Essa irmã, ela é uma mulher nova e eu disse para ela: olha, até para ir no médico você tem que perguntar a Deus se aquele médico é o médico apropriado. Eu oro, irmãos, eu oro quando eu vou: Senhor, se não for aquele médico, se não tiver parte com o Senhor, se ele tiver outra parte, o Senhor pode, nem lá eu vou. Quando eu chego, a moça: esqueci, o médico não veio, o médico desmarcou a consulta. O médico quebrou no caminho. Que bom. Não questiono, não é para ser. Irmãos, é assim. Ore a Deus, porque o diabo vai colocar pessoas para roubar a tua vitória, para falar palavras que vão roubar, vai minar a sua fé. E você, quando estiver orando, você vai apresentar a Deus e vai falar: Senhor, eu preciso desse milagre, mas eu preciso que o Senhor me encaminhe a lugares mais altos, porque o Senhor sabe tudo. Amém?